quando a gente é uma pessoa técnica, a gente avalia aquilo que a gente contribui para fazer. E eu acho que foi uma descoberta muito grande entender que toda a parte, né, de go-to-market, de monetização, de levar esse produto para o mercado de uma maneira escalável, vai muito além do que a gente se planeja sob a perspectiva técnica. Um bom líder de produto também pensa no lado de negócio. Mas entre você pensar em como esse produto vai ser monetizado e de fato você conseguir construir uma estratégia efetiva de escala, de adoção, de upsell, de distribuição, é um conjunto de conhecimentos muito diferentes, muitas vezes até mais determinantes do que na qualidade do produto. Nossa convidada de hoje é Isadora Kimura, fundadora e CEO da Nilo, uma startup que está mudando o jogo na saúde brasileira. A Isadora tem uma trajetória muito interessante, é formada em Engenharia Aeronáutica pelo ITA, com diploma duplo em Stanford de MBA e mestrado em Educação, e passou por várias startups no Vale do Silício. Hoje ela lidera uma equipe que está usando tecnologia e inteligência artificial para transformar a experiência dos pacientes e revolucionar o setor de saúde no Brasil. A gente vai falar sobre carreira, visão de produto, inovação e como criar produtos e serviços digitais que realmente impactam milhões de pessoas. Seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, Lê. Feliz de estar aqui. Muito bom. Olha, eu queria começar te pedindo para definir o que é a Nilo hoje, depois de 6 anos na estrada. O que vocês fazem, qual o impacto que vocês têm, alguns números que você acha que são relevantes aí que vocês conquistaram ao longo desse tempo e também contar a história, a origem desse nome, do nome da empresa, Nilo. Boa, vamos lá, de trás para frente, começando com hoje. Acho que você definiu muito bem na sua fala a nossa estrela do norte, né? A gente existe para criar uma experiência do paciente mais conectada, com menos desperdício, que seja mais prazerosa para a gente como paciente consumir saúde, mas também para que o setor de saúde consiga capturar parte desse desperdício de volta para si próprio, né? E como que a gente faz isso? A Nilo oferece uma plataforma, é um software, mas que agora está sendo expandido, né? Daquele software mais tradicional, para um software que também trabalha com agentes de inteligência artificial, consequentemente presta serviços de saúde através de tecnologia, que centraliza dados dos pacientes num lugar único e usa isso para automatizar e facilitar processos. O que são os processos mais comuns? Agendamento, autorizações, encaminhamentos, envios de prescrição, tudo isso que a gente sabe que acontece antes e depois da consulta de um médico ou de um procedimento e que hoje ainda é muito manual e, consequentemente, gera todo esse trabalho que a gente tem para poder se tratar de uma maneira preventiva ou quando a gente tem algum problema sério. Perfeito. Eu, como paciente, eu interajo diretamente com o software, com o produto da Nilo, ou é por meio dos operadores de saúde? Ótima pergunta. A gente vende o nosso produto para operadoras de saúde e hospitais e redes de clínicas num formato white label, ou seja, o paciente final ele não sabe que está consumindo Nilo, mas o mecanismo por trás, né, com o qual ele está fazendo esses processamentos, essas operações e processos, acontecem dentro da nossa plataforma. Hoje a gente trabalha principalmente na intermediação desses processos via WhatsApp, que a gente fica brincando, né, que é o sistema operacional de todos os brasileiros, justamente porque a gente entendeu que você ter que encontrar qual é a plataforma, qual é o site, ou ter que fazer isso por N plataformas diferentes, era parte da dor da jornada. Então, o WhatsApp centralizado, ainda que você tenha que falar com pessoas diferentes dentro de um processo, facilita e garante que você sabe sempre para onde voltar se você estiver perdido ao longo do caminho. E hoje, quantos pacientes, quantos milhões de pacientes utilizam as soluções da Nilo? Legal. A gente está chegando a 3,5 milhões de vidas. Legal. Então, é um número que, ao mesmo tempo, deixa a gente muito feliz, mas a gente fala, tá bom, né, 1 a cada 100, né, brasileiros, e o restante, os outros 99. E eu acho que uma coisa que é interessante hoje a gente tem tanto clientes que são do setor privado de saúde, ou seja, as pessoas que têm plano de saúde, né, e consomem hospitais, clínicas que são pagas pelas suas empresas ou por elas mesmas, mas grande parte desses 3,5 milhões vem de pessoas, pacientes 100% SUS, seja através de contratações que foram feitas por hospitais públicos, financiados pelo SUS,
ou também por redes de clínicas que têm mais um foco em atendimento de pacientes não segurados. Doutor Consulta, dentre outros que estão aí no nosso Perfeito, portfólio. perfeito. Muito bom. Ah, e sobre o Ah, nome e o da empresa, nome? exato. Eu esqueci. Boa. Como eu falei, né? Jornada de paciente como Estrela do Norte. E aí, quando a gente começou, a gente estava muito tentando transmitir o que que é essa saúde diferente que a gente quer trazer, saindo um pouco do óbvio, né? E daí veio essa ideia do Rio Nilo, como o rio mais longo do mundo, como um rio sinuoso, como a metáfora da vida. Então, o nome Nilo foi tanto inspirado pelo rio, quanto com essa visão, né, de algo que, por mais que a gente tenha episódios de saúde, é fluido, né? A saúde Uhum. não acontece só quando a gente está dentro do hospital. Então, foi por aí. Perfeito, perfeito. Muito bom. Agora eu queria voltar um pouco para sua trajetória, né? Você, como eu falei na introdução, você é formado em engenharia náutica, aeronáutica no ITA. Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que já se entendiam como uma pessoa de produto, assim. Eu acho que isso para mim é muito claro. E boa parte da sua trajetória, né, Isa, inclusive em produto, nessa, acho que foi uma primeira fase da sua carreira, assim, ela foi em empresas de educação, né? A gente se conheceu na Geek, depois teve várias outras passagens, se formou inclusive, né? Fez um mestrado em Stanford em educação. Então eu queria saber assim como que você conecta essas coisas, né? Com uma base muito sólida e técnica em produto, trabalhando com produtos de impacto mais na área de educação. O que você aprendeu nesse setor que você traz hoje e que você acha que faz sentido para a história da Nilo? Ah, bem legal essa pergunta, porque eu digo sempre que são dois setores que se parecem muito no nível de complexidade e nos diferentes atores que fazem com que o processo de educação, né, ou o processo de ser atendido em saúde aconteça. Além disso, eles têm em comum serem setores que têm essa defasagem de consumo de tecnologia. A gente fala que as escolas parecem as mesmas, né, nos últimos centenas, milhares de anos. E a mesma coisa acontece com o hospital. Se você vê o formato de um hospital há alguns anos atrás, é muito parecido com o formato que a gente tem hoje em dia. E, e eu acho que isso acontece por um conjunto de razões. Uma é o fato de eles serem instituições mais tradicionais, né, que tem ali muito risco envolvido. Poxa, se eu mudo alguma coisa, vai ser melhor ou pior para o paciente, vai ser melhor ou pior para o aluno. Tanto na sua defasagem de adoção de tecnologia, né, a escola e o hospital de centenas de anos atrás se parecem muito com os desenhos de hoje. Saúde deu uma alavancada grande aí depois, no Sim. pós-pandemia, né, mas Uhum. ainda tem muitas similaridades. Mas também na complexidade dos diferentes atores que têm interesses distintos. Eu lembro que, né, quando a gente trabalhou juntos no setor de educação, a misconcepção, né, a concepção errada mais comum que a gente tinha era falar assim, o interesse de todo mundo é que o aluno aprenda mais, e isso é o único interesse dentro de casa. Mas a gente sabe que não é verdade, né? O diretor tem um interesse um pouco diferente, o professor tem um interesse um pouco diferente. E na saúde é a mesma coisa, né? A gente tem um setor que foi desenhado de uma forma onde diferentes atores têm diferentes interesses, e isso gera a complexidade de como você cria um produto ou um serviço que se encaixe no meio. Porque se você vai e resolve muito bem, às vezes, a dor de um desses atores, por exemplo, a dor do paciente, mas não leva em consideração, mas qual que vai ser o impacto disso para quem cuida desse paciente? Qual que vai ser o impacto disso para quem paga a conta desse cuidado? Muitas vezes você não consegue viabilidade de sustentação dessa empresa, porque ela está resolvendo a dor de um lado, mas ela precisa não ofender e, se possível, agradar as outras partes também para existir. Então, acho que esse aprendizado, né, de lidar com sistemas complexos, interconectados, no qual você não pode, muitas vezes, ignorar os outros atores, ainda que você tenha que dar foco em um, vem de educação. Mas eu acabei caindo nisso quase que por acaso. Quando eu estava me formando no MBA, eu ainda estava em dúvida de qual setor ia trabalhar,
Mas, como você falou bem, já vinha trabalhando em educação há alguns anos, falei, bom, vou continuar por aqui, mas eu quero dar um foco diferente. Uhum. E aí eu fui para a educação corporativa. E fui trabalhar numa empresa que ainda existe, chamada Better Up, que Assim. faz... eles estão bem ali na interseção entre ajudar pessoas a desenvolverem habilidades socioemocionais dentro de uma empresa e saúde mental. Uhum. Porque, né, educação socioemocional passa muito por princípios de saúde mental, Uhum. regulação emocional, comunicação, né, efetiva, enfim, outras coisas que estão ali na interseção dos dois. E foi muito interessante para mim, porque eu fui para essa empresa para construir e arredondar o produto de educação, mas o que eu acabei percebendo na prática é que ele também era um produto de saúde e muitas vezes mais de saúde, porque a gente estava Uhum. falando de questões como ansiedade dentro da empresa. Isso estou falando em 2017, né? É. Pré-pandemia, numa época que saúde mental ainda não era uma coisa tão discutida de maneira abrangente no Brasil e no mundo, ainda era um tabu Uhum. muito grande. Uhum. E no qual saúde digital também não era uma realidade. Era em pouquíssimos lugares, para segmentos específicos, com muita regulamentação. Então, a decisão não foi de uma hora para outra, né? Eu acabei caindo dentro da saúde mental durante essa minha experiência na Better Up. E no processo de decidir empreender, eu levei muito em consideração o que eu tinha aprendido de educação até aquele momento, o que me empolgava em termos de oportunidades, das oportunidades que eu conhecia. E eu não sei se isso já aconteceu com você ou com quem está ouvindo, né? Mas sabe quando você começa a se sentir ranheta? Tudo Uhum. que você vai olhar, você fala, cara, isso aqui eu acho que não vai dar certo, isso aqui eu já tentei e não deu, isso aqui, todo mundo que chega para te falar uma ideia, você fala, isso aí não vai funcionar. Eu acho que eu estava me sentindo um pouco desgastada e sem visibilidade de oportunidades que eu realmente acreditassem que eu tinha condição de tocar como um negócio dentro do setor de saúde, de educação. Uhum. E quando eu olhava para a saúde, que foi essa porta que se abriu meio sem querer, né, mas acabou me encantando, eu via que, de fato, parecia muito com a educação, mas tinha elementos muito diferentes. Porque, por exemplo, quando você está doente, não tem nada mais importante para você Uhum. resolver, né? Então, a saúde, ela vem até na frente de educação quando você fala em necessidades básicas de uma sociedade, de um indivíduo e no nosso bolso, que é uma Uhum. coisa importante, né? Onde que eu vou escolher gastar aqueles R$ 10? Se eu tô doente, possivelmente vai ser com a minha saúde. Também mais um outro ponto, né? Diferentemente do setor de saúde, que é um setor relativamente de educação que é relativamente pequeno hoje no Brasil, o setor de saúde no Brasil é o terceiro maior do mundo. Uhum. Fica atrás apenas de Estados Unidos e China, quando você fala de setor privado. Então, assim, tem muito dinheiro, tem muito senso de urgência, mas muito mal atendido por soluções de Uhum. tecnologia. Então, aí começou um processo de, poxa, acho que tem coisa legal aí pra gente explorar. Que legal essa sua fala, né? Me lembrou, não sei se é um ditado, eu vi em algum documentário sobre saúde, de que uma pessoa que está saudável, ela tem 1000 prioridades. Uma pessoa que está doente só tem uma, né? Que é ficar É bem. isso, É, é isso. é muito legal. E a sua trajetória, né? Eu acho que você assim, é uma pessoa de produto muito sofisticada, assim, muito técnica, né? Sempre achei, assim, muito estrategista também. E aí a sua evolução como fundadora e CEO de uma empresa, eu fico muito curioso para saber como você, se você vê uma distinção ao longo do tempo do seu papel de CEO. Eu sei que você também já ocupou o papel de CPO, né? Mas com Uhum. certeza está muito envolvida nas decisões de produto. E como isso se deu assim para você no processo de discovery, porque como você falou, são muitas camadas, né, de interesses que você precisa de alguma forma traduzir nesse produto, né? Então, da visão do negócio e das complexidades das regras de negócio para um produto que tem mais de um usuário, não só o beneficiário final dessa jornada, né? Então, como foi isso? Como foi esse processo? Como que você concilia esse chapéu, na verdade, chapéu oficial CEO, mas também essa sua vocação
como uma pessoa de produto? Lê, super legal essa sua pergunta, e eu vou até usar a fala que você trouxe no começo como algo que, né, de ser uma pessoa técnica, que de fato, né, quando a gente pensa, né, que, uma pessoa técnica. Eu trabalhei com engenharia, eu sou engenheira, trabalhei codando, né, tipo, trabalhei em empresa de tecnologia como pessoa de produto. E eu acho que isso trouxe pontos positivos, mas também trouxe muitos pontos cegos nesse processo de transição de um papel de produto para um papel de gestora da empresa, ainda que a Nilo seja uma empresa de produto, né? Uma Uhum. empresa de tecnologia focada em construção de uma plataforma 100% tecnológica. Eu acho que quando a gente está ali responsável pelo produto, às vezes a gente acaba se super indexando na parte de será que esse produto é bom? Né? E aí, o que, que significa um produto ser bom? Muitas vezes, quando a gente é uma pessoa técnica, a gente avalia aquilo que a gente contribui para fazer. Ele é performático, ele é sofisticado, né? Tem um código por trás que é bonito, que é escalável, ele tem uma boa usabilidade, as pessoas usam e falam, nossa, gostei. Ele é bonito, né? As pessoas, nossa, que bonito seu produto, aí você fica feliz e tudo. E eu acho que foi uma descoberta muito grande entender que toda a parte, né, de go-to-market, de monetização, de levar esse produto para o mercado de uma maneira escalável, vai muito além do que a gente se planeja sob a perspectiva técnica. Quer dizer, um bom líder de produto também pensa no lado de negócio. Mas entre você pensar em como esse produto vai ser monetizado e de fato você conseguir construir uma estratégia efetiva de escala, de adoção, de upsell, de distribuição, é um conjunto de conhecimentos muito diferentes e muitas vezes até mais determinantes do que na qualidade do produto. Uhum. Acho que tem um caso que eu gosto de falar, nunca tinha parado para pensar quando eu ouvi isso pela primeira vez, que é a Microsoft nem sempre teve os melhores produtos, muitas vezes não tinha os melhores produtos, mas tinha o melhor canal de distribuição. E hoje, quando a gente pensa, né, na predominância, até, por exemplo, um caso mais recente do Microsoft Teams, que todo mundo, né, fazia aquela piada de nossa, que produto horrível. Mas se Aí. tornou a plataforma de vídeo dominante no Brasil. Por quê? Distribuição. Então, eu acho que perceber esses pontos cegos e até mesmo diminuir, às vezes, uma arrogância que eu mesma tinha, né? De virar e falar assim, cara, se o produto é bom, ele se vende. Nem sempre. Nem sempre, né? Um produto bom, sem uma estratégia clara de distribuição, monetização, não chega lá. E eu acho que mais do que isso, você começa a perceber todo aquele trabalho que às vezes parece adjacente, né? Por exemplo, o product marketing, que eu sei que é um que vocês têm trabalhado bastante hoje na Terra, né? E que é uma posição crescente. Gente, isso é super importante, né? Como que você posiciona o seu produto para diferentes personas que vão ver valores diferentes, por exemplo, numa coisa que é uma plataforma. Ela não tem uma mensagem única, são às vezes 4, 5 mensagens que precisam estar muito bem direcionadas no canal certo, no posicionamento certo, para que esse produto seja usado também do jeito certo. Então, assim, o trabalho de CEO foi um trabalho de transição para ele, de entender tudo que eu não sabia e tentar trazer pessoas mais próximas para complementar esse conhecimento de o que faz uma empresa de produto ser bem sucedida. Agora, essa linha em comum, né, do tipo de pensar em estratégia, segmentação, priorização, acho que são habilidades muito comuns entre os dois papéis e que, para mim, sem dúvidas, me ajudaram a fazer com que essa transição fosse menos brusca. Uhum. Tem uma coisa a gente vê muito em conversas, né, sobre de pessoas que estão atuando em produto e tal. E várias vezes o CEO, inclusive, não é exatamente a pessoa mais bem vista por pessoas de produto, porque tem muito essa coisa do top-down, né? Não, já veio top-down e não sei o quê. E eu fico pensando se você tendo passado por essa jornada, né?
como que você enxerga isso hoje, né? Porque muitas vezes a estratégia da empresa ela pode exigir uma velocidade maior e às vezes pode um direcionamento que Uhum. leva a uma coisa de top-down, né? Isso aqui veio top-down, né? Você sente que tem isso? Você mudou a sua forma de atuar com os seus times pelo fato de você já ter estado nessa cadeira? Você acha que você tem um jeito diferente de lidar como CEO com os seus times de produto? Conta um pouquinho como que é essa relação Total. hoje. Não, acho que esse ponto na minha jornada eu não acho que tá super bem resolvido, tá? Mas ele é super relevante. Por quê? O que eu acho que foi a mentalidade mais importante que eu trouxe da minha experiência com o produto e que eu acho que hoje é parte integral da cultura da Nilo? Uma orientação a experimentos, né? Ou seja, são poucas coisas que a gente tem como certeza, principalmente quando você está começando uma empresa, né? Você tem muitas perguntas e poucas certezas do tipo de como vai ser. E eu acho que a gente traz essa mentalidade de constante experimentação em todos os aspectos. Por exemplo, como eu faço o planejamento? Cara, eu estou tentando provar ou desprovar essas hipóteses, por causa disso eu estou investindo essa quantidade de recurso, né, que pode ser tempo de pessoas, Uhum. dinheiro e etc., e eu estou olhando para esse resultado. Só que tem momentos no processo da empresa onde não dá tempo de você, do tipo, montar um experimento. Alguém precisa tomar uma decisão, né? E eu acho que, para mim, esse foi um processo de muito aprendizado e ainda é. Uhum. Porque o processo de empreender é o tempo inteiro você lidar com ambiguidade, né? Uhum. Um CEO, ele está num mar de ambiguidades, de coisas que não tem clareza, e eu acho que ele ou ela, né, vão dosar quais são os riscos que eu vou tomar e quais são os riscos que eu vou tomar para o meu time. E isso Uhum. significa, de fato, né, às vezes virar e falar assim, pessoal, eu sei que isso aqui a gente não tem certeza, mas dado o tempo que a gente tem para executar, né, aí pode ser por pressão competitiva, pode ser por uma causa muito comum, pouco falada, que é do tipo o dinheiro que a gente tem disponível. Uhum. Às vezes pode ser por uma questão de timing de mercado, que não é nem competitivo, mas é do tipo, cara, mudou uma regulamentação, por exemplo. Em saúde, recentemente, é um mercado muito regulado, né? Então, É. recentemente, por exemplo, eles aprovaram uma regulamentação que todas as empresas são responsáveis por cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, né? Tipo, não é exatamente isso, mas eu estou generalizando. Cara, se você tem um produto e toma, né, do tipo uma ação no timing certo, você cresce muito no mercado porque mudou uma regulamentação. Não dá tempo de fazer experimento. Se eu for colocar aqui R$ 5, vão sair ali R$ 10, do Uhum. tipo CAC sobre LTV e tudo. Então, acho que essa flexibilidade, né, de entender o escopo da sua atuação e conseguir tomar risco pelo time, entendendo, né, o que é esse momento de ação Uhum. versus do tipo, cara, essa aposta aqui vai custar muito caro se a gente fizer errado e essas aqui eu quero do tipo olhar com mais calma. Talvez seja um dos grandes papéis para mim hoje como liderança. Imagino Uhum. que você viva isso também no dia a dia, né? Também, acho que de formas diferentes, né? Porque no nosso caso aqui, embora a gente tenha uma experiência digital do estudante, eu não diria que esse componente é necessariamente o mais relevante da experiência toda. Ele precisa funcionar muito bem, mas tem uma série de outras camadas que precisam funcionar tão bem quanto, assim, né? Como é a experiência numa aula ao vivo, como é a experiência do estudante numa interação de desenvolvimento de projetos, etc, né? Então, mas eu super me conecto nesse lugar de muitas vezes ter que tomar as decisões e empurrar algumas coisas, mesmo sem querer muito, sabendo que não era o processo ideal, mas que ele é o processo necessário para aquilo que a gente tem que fazer num determinado momento por outros critérios, né? Por outros pesos que não necessariamente a gente consegue também comunicar sempre, né? É, Quais são todas as razões, né? e eu acho que, assim, uma coisa que para mim também se relaciona com o trabalho de produto, que você vai percebendo, é que é impossível você construir um time onde
você tem simetria de informação para todo mundo da equipe sobre todos os assuntos, né? Então, assim, empresa que funciona só por consenso, assim como o produto, que você tem que, né, todo mundo concordar com por que aquilo está sendo feito e tudo, vira uma empresa muito lenta. Então, esse equilíbrio entre não ser lento e conseguir tomar decisões rápidas com coisas ou que são de uma relevância menor, são reversíveis, ou com coisas que exigem atuação, versus do tipo virar e falar, galera, isso aqui cara, se a gente pegar errado, né, vamos voltar 3 anos em tempo de empresa. Acaba sendo uma coisa muito parecida com o que uma pessoa de produto, né, uma liderança de produto tem que fazer ali na ponta. Sim. Agora, nesse processo, né, de tomada de decisão, tem muitas conversas no meio sobre metodologias, frameworks, etc. O quanto que eles são importantes, o quanto que eles não são, né? Qual que é a sua visão hoje sobre isso? Assim? Às vezes eu acho que eles podem, para algumas coisas, ser atalhos para ajudar na tomada de decisão, mas ainda assim a decisão tem que ser tomada, ele não vai te dar a resposta, mas às vezes ele ajuda a organizar informações ou modelos mentais que sejam relevantes. Mas também eu entendo que pode ter um excesso de querer conectar framework em framework e não necessariamente chegar no que é valor real para as pessoas. Como que você lida com isso hoje, depois de ter vivido, acho que, várias experiências diferentes de construção de produto e estar num lugar também que tem né, um produto com muitas camadas e muitos stakeholders diferentes que vocês têm que tomar decisão a respeito do roadmap e tudo mais? A gente, na Nilo hoje, falando de framework, né, de livro, um livro que a gente ama aqui, que todo mundo que entra na empresa tem que ler, né, tem que ler, assim, a gente acha que as pessoas leem, né, talvez elas leiam um resumo. Aquele livro A Regra Não Ter Regras, que conta a história da cultura do Netflix, né, e uma das coisas legais que ele traz são esses conceitos, né, de você conseguir ao máximo possível deixar a tomada de decisão num escopo que tenha mais autonomia, né? Ou seja, do tipo, poxa, se eu sou ali da operação, eu consigo ter tomada de decisão sobre algum escopo, mas fazer isso de acordo com a demonstração de capacidade e responsabilidade daquele colaborador, naquela função e tudo, porque às vezes se você coloca uma tomada de decisão muito autônoma na mão de uma pessoa que às vezes pode ser até muito sênior, mas ela é júnior naquele papel, dá ruim. Então, como que a gente tem trabalhado isso aqui no dia a dia? Eu diria que tem 2 modelos mais comuns de tomada de decisão. O primeiro tem um decisor claro. A gente, falando, né, tipo, eu falei que ia falar de frameworks. Eu acho que alguns são úteis, a gente usa 2. Tem um que a gente chama de... acho que algumas pessoas chamam de DISC, não sei. Bom, mas a gente chama de ACID, que é Approver, Contributor, Informed e Driver. Né? Então, o driver é a pessoa que... É uma variação da RACI, né? RACI, desculpa, exatamente. Eu falei era DISC, mas era RACI, DISC é outra coisa de vendas. Então, assim, grande parte, eu diria que 95% das decisões da Nilo, dos projetos, dos times, de decisões de produto, elas têm esse formato, ou seja, no máximo vão ter 2 pessoas envolvidas. A pessoa que está empurrando esse projeto para frente, ou esse produto para frente, e o approver. Para decisões mais complexas, e em geral a gente usa isso para coisas que são exceções à estratégia setada. Vou te dar um exemplo. A gente compactua um OKR. Esse OKR se desdobra em ações de produto, em ações de diferentes times. Surge uma oportunidade de vendas que, para eu conseguir atender, eu preciso deslocar esforço de um time de produto que está se focado numa entrega que foi compactuada há 1 mês atrás. Sim. E fazer esse trade-off. Do time de vendas é bom, porque ele está aumentando a receita. Do time de produto é ruim, porque ele está atrasando a entrega que foi compactuada com o restante da empresa que também gera receita. Esse tipo de decisão, a gente usa um outro framework que, se não me engano, é da Bain, chamado Rapid, no qual você consegue ouvir as diferentes perspectivas, fazer uma análise quantitativa, fazer uma análise de riscos e tomar a decisão caso a caso. Um pouco do que você falou, né? Acho que se a gente decidisse tudo no Rapid, a empresa ia se tornar
insuportável, né? A famosa empresa que nada acontece porque você Sim. precisa de comitê, 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 comitê e o negócio não vai para frente. Mas acho que tem algumas decisões onde é importante, né, você fazer essa validação. Por Uhum. exemplo, se eu te fizesse essa pergunta, né, pega o projeto ou não pega? Não tem resposta certa. A resposta é Sim. depende. Qual o Sim. tamanho do projeto? É. Qual o tamanho do... Quanto que vocês precisam do dinheiro, É, né? inclusive Enfim. esse exemplo que você deu é um exemplo muito comum, né? Em todo tipo de empresa, não diria que de um setor específico, que é esse. Eu não diria que é um cabo de guerra, não deveria ser um cabo de guerra, mas muitas vezes é entre vendas, comercial e produto, né? Porque não necessariamente as coisas estão no mesmo tempo. As oportunidades de negócios, as oportunidades com clientes, os grandes projetos que eventualmente surgem, às vezes eles são importantes o bastante para você tomar uma decisão, mudar uma decisão de produto que você tinha tomado, né? Isso já aconteceu na história de vocês e se aconteceu, gerou benefícios depois para o produto que até então vocês não conseguiam ver? Já, bom, já aconteceu muito. Sim, óbvio. Acho que não sei se isso é bom ou ruim, né? Se você perguntar pro time de produto, acho que ele vai falar que é ruim, mas, Sim, sim. mas faz parte, né? Assim, você perguntou dessa transição de mudança de cadeira. Hoje, eu estou muito mais próximo do time de vendas do Aham. que do time de produto, no sentido de que, como CEO, você é muito cobrado por resultado financeiro, né? Você está É. o tempo inteiro ali tendo que reportar isso para investidores, para clientes, para o mercado e etc. A sua medida de sucesso muitas vezes é assim. Então, eu acho que o framework ele ajuda a reduzir os vieses, né? E trazer todo mundo para uma conversa no qual todo mundo ganha um ownership do que é importante para a empresa e entende o outro lado. Sim. Então, assim, já tiveram casos onde a gente, principalmente no começo, tá? Quando você tem um produto que ainda está muito imaturo, Uhum. tem ali um roadmap de como que a gente faz para fazer com que ele fique mais redondo para as pessoas que já pagam o produto e já usam. E aí surge uma oportunidade aqui para fazer um negócio completamente diferente. O nosso primeiro cliente no setor público foi assim. E foi uma decisão muito assim, do tipo, cara, vai ficar ruim para os dois. Por que a gente faria isso, né? Mas foi importante, esse foi um caso positivo, porque foi o nosso primeiro cliente do setor público, isso validou a gente para abrir um mercado que antes a gente não acessava, e foi uma melhoria, né, uma evolução do produto ali que acabou sendo multiplicada para vários outros clientes que depois trouxeram uma receita e um mercado que a gente Uhum. não acessava antes. Uhum. Agora, quantas vezes, né, a gente mudou ali a cor de um botão porque um cliente ameaçou, né, Sei. cancelar, e depois a gente olhou para trás e falou, que besteira, né, Sim. do tipo, na prática, foi muito mais uma incapacidade nossa de conseguir comunicar para aquele cliente que aquilo não era relevante para a entrega de valor dele e que o que eu estava fazendo em alternativa era muito mais relevante para ele mesmo. Uhum. E às vezes a gente fica difícil, com essa dificuldade de falar não. Sim. Principalmente quando a gente trabalha no mercado B2B, né? Onde É. tudo parece ser urgente naquela relação comercial. Acho que a gente teve mais desse segundo caso do que do primeiro, mas aí vamos aprendendo aos poucos, né? Sim, com certeza. Com certeza. Não, eu acho que quanto mais você cresce também, né, Isa, que você agora você já tem 3 milhões de pacientes, né, dezenas ou centenas de clientes, B2B, e aí certamente em poucos anos vão ter 10 milhões de pacientes, etc. Também você começa a ter mais leverage, né, nesse tipo de conversa, né? Total. O produto já está muito mais estável, claro, e você, como empresa, está mais estável, você tem mais leverage para manter a estabilidade do produto sem precisar ficar, às vezes, fazendo esse tipo de concessão, né? Lê, e acho que vão ter pessoas ouvindo isso de empresas em diferentes níveis de maturidade. É. Uma coisa que eu penso muito, assim, é que os playbooks, né, sejam playbooks e o que a gente aprende, né, na teoria, sobre boas práticas, sobre o que é o correto e tudo, eles nunca existem de maneira absoluta, né? E eu acho que, cara, muitas vezes quando você está num começo de empresa, é isso, ou fecha esse projeto ou a empresa termina, né? A gente já teve nessa Uhum. situação, por exemplo, no começo da Nil. E aí, cara, esquece todos, todos os Sim. princípios de produto, tudo que eu coloquei a mão no fogo, falei, nunca vou fazer.
Às E a vezes gente acaba faz. fazendo. E às Uhum. vezes acaba tendo que consertar depois e entender também que não tem produto que não passe por um refactoring em algum momento, né? Então, Sim, não é que ele precise ser perfeito ao longo de toda a sua construção. perfeito. Eu quero muito te ouvir sobre um tema que, te conhecendo, eu acho que você tem opiniões fortes já, assim, né? E também muito conhecimento de causa, já que é a coisa de inteligência artificial integrada a produto. Eu sei que vocês estão fazendo evoluções no produto com inteligência artificial. Uhum. Também sei que ainda no mercado tem uma certa. Eu acho que assim, é uma promessa ainda não totalmente atendida sobre até onde é possível colocar em escala inteligência artificial generativa, principalmente, né? Uhum. E aí eu queria saber como foi esse processo para vocês, né? De experimentação, você citou que vocês experimentam muito, então aonde que vocês foram experimentando inteligência artificial e o que vocês conseguiram experimentar a ponto de falar, puxa, isso já acho que a gente está confiante o bastante para colocar isso em produção e fazer o rollout para os nossos clientes. Ótima pergunta. É um processo super ativo, tá? Dos últimos 2 anos. Tá em andamento ainda, eu acho que não só pra gente, né? Mas para todo o mercado. E eu dividiria, assim, essa resposta em duas partes. Uma é mudança de cultura. Essa é a parte mais difícil, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Apesar da Nilo ser uma empresa relativamente jovem, 5 anos e meio, 6 anos, a gente nasceu numa outra era já, né? O advento da inteligência artificial generativa de 2022 para 2023 ali, né? Com os Transformers, com a OpenAI, marcaram o começo de uma nova era de tecnologia. Então foi muito engraçado porque a gente, nessa época, estava ali com seus 4 anos e a gente começou a falar, cara, a gente está defasado. Parece que tudo, O que a gente estava tudo que a gente fazendo. construiu Uhum, é notícia velha, né? E isso uhum, criou uma sensação, acho que de medo, primeiro, né, dentro do time, do tipo, será que a gente vai ser substituído? Pelo quê? Como que a gente, ao mesmo tempo, participa dessa conversa e participa dessa construção, mas não fica fazendo coisas que são só que a gente chama de projetinho de feira de ciências, né? Do tipo, você vai, faz, demonstra uma vez, mas ninguém usa aquilo, não vai para frente depois. E de fato, estuda para gerar valor de negócio para os nossos clientes e para a Nilo. Então, acho que isso foi a provocação inicial. Mas tem uma outra, que é a de cultura, que eu falei que é a mais complexa, que é a gente está passando por um processo de redesenhar quem a gente é como profissional, né? Do tipo, meu trabalho, seja como CEO, seja como cofundadora, seja como pessoa de vendas, está sendo reescrito, né? Então, eu tenho lá minha agente, que todo mundo conhece na Nilo, que é a Sol, que me ajuda com N coisas, né? Desde ela tem já guardado ali na memória um conjunto de informações, por exemplo, sobre posicionamento da Nilo, sobre estratégias, sobre objetivos. Cara, se hoje eu vou falar com um novo investidor que tem um determinado perfil e que precisa entender estratégias, né, de crescimento, ou alavancas, ou estratégia de saída da Nilo, cara, eu vou conversar com a Sol antes uhum. de falar com o meu advisor ou outras pessoas para refinar o meu entendimento daquilo. Os nossos, acho que vou falar do time de vendas, que é um dos que a gente está mais mudando. Vendas é muito processo, né? Então, cara, a gente tem ali antes a gente tinha um time de pré-vendas que a gente chamava, que fazia ligação para tentar marcar uma reunião com o cliente, qualificação da conta, abria novas oportunidades de vendas, um trabalho automatizado com gatilhos para disparo de e-mail e tudo, mas com um nível de inteligência muito humano, que não necessariamente era baixo, mas, né, Sim. abro aqui a lista no CRM, aí eu entendo de onde essa pessoa é, aí eu abro o LinkedIn, aí eu vou no meu playbook de vendas, entendo como que é a melhor mensagem para isso, aí eu faço esse follow-up e coloco numa automação. Cara, a gente teve que pegar esse processo de pré-vendas e né, do tipo implodir, redesenhar do zero, e ele tá completamente diferente em termos do tipo do nível de inteligência que dá para usar em posicionamento, medição de
de resultado, iteração com base nesse resultado, colocando algumas pessoas, humanos, no loop, mas de um jeito totalmente diferente do papel que elas tinham antes. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o processo de oferecer AI para os nossos clientes precisou passar por um processo de adoção interna nossa de inteligência artificial no nosso dia a dia. Porque antes as pessoas estavam vendo isso ainda com uma barreira, né? Do tipo de falar assim, cara, o que é usar AI no produto? Vou fazer aqui um projetinho, um piloto do tipo que eu sumarizo isso, o que eu faço aquilo. Então a primeira coisa que a gente fez foi falar, galera, regra número 1, tudo que você faz, primeiro né, segurança da informação. Sim. E do tipo, use as nossas LLMs privados. Segunda coisa tudo que você fizer, primeiro você tenta fazer usando AI. Segunda coisa a gente não vai contratar mais nenhuma pessoa antes de garantir que grande parte dos processos foram revistos e otimizados com AI. Terceira coisa, do tipo, a gente vai ver todos os gargalos que a gente tem hoje de trabalhos manuais e vai garantir que eles estão automatizados. Isso fez as pessoas experimentarem, isso fez as pessoas, do tipo, dentro da empresa, falarem, cara, esse é o impacto que eu consigo fazer e tudo. E aí, em paralelo, foi começar um processo mesmo, né, do tipo de olhar módulo a módulo do produto e falar, cara, isso aqui tá funcionando bem como tá? Qual que é o impacto de AI? O impacto de AI é que o colaborador, ao invés de fazer isso, que hoje demora para ele 10 minutos aqui, o processo de, por exemplo, revisão dos agendamentos, com AI ele vai demorar, vamos supor, 8 minutos. A gente fala, diminuiu 20% tempo, não investe. Tá bom do jeito que tá. Agora, tinham outros processos onde a gente olhava e falava assim, cara, esse processo aqui, esquece, nem precisa mais de um humano para fazer. Aumenta, esse é um exemplo real. A gente, né, o primeiro agente de AI que a gente lançou era um agente que fazia triagem, monitoramento e pedido de envio de exame e análise dos resultados, do tipo de dentro da triagem do resultado de exame. Tinha um time de um cliente nosso com 20 pessoas fazendo isso. A gente criou um agente que resolvia isso com 50%, 60% dos casos, sem precisar passar por supervisão humana, com 99,9% de acurácia. E a gente falou, cara, isso aí muda a vida do jogo, muda totalmente o jogo, né, para o nosso cliente. Então, esse processo de análise, né, do que precisava mudar dentro do produto, foi uma análise muito de virar e falar, cara, não necessariamente a gente precisa resolver outros problemas, que a gente precisa garantir que os problemas que a gente resolve, eu tenho uma alavancagem grande refazendo ou melhorando com o uso de IA. Agora, se isso está descasado com a cultura de dentro de casa, é muito difícil. É muito difícil. E nesse seu processo, né, inclusive de rever estruturas e rever fluxos, etc., você está com... Hoje você tem alguma visão, alguma tese sobre como vai se dar a evolução dos times de produto e aí indo além assim do papel do Product Manager e se isso já de alguma forma se traduz em algumas evidências no time da Nilo ou é um processo que vocês ainda estão em evolução? Acho que a gente ainda está em evolução. É algo que a gente vem conversando bastante. E é interessante, né, Lê? Eu não sei como você que tem trabalhado com diversos profissionais de diversas empresas, mesmo dentro da Terra também, deve estar observando isso. A gente tem visto agora PMs que atuam fazendo protótipos, né, usando ferramentas de prototipagem rápida, tipo Lovable da vida. A gente tem visto PMs testando conceitos, fazendo vibes coding ali, né, do tipo também com ferramentas onde eles conseguem criar ali um modelinho, um pseudocódigo que, né, do tipo, se transforma num código escrito numa linguagem parecida dentro da Nilo e tudo. Isso muda muito essa visão de especialização, né, do tipo de cada um dentro da sua caixinha, né, o PM pensa nisso, e aí do tipo, isso vai ser revisado pelo time, que vai ser revisado pela outra pessoa do time, e aí eles vão chegar meio que ali num consenso e num debate. É como se cada pessoa do time possa ter uma especialização
mas que ela também possa consultar outros agentes, né, ou outros profissionais, Outras ou mesmo capacidades, testar né? conceitos, outras capacidades dentro do mesmo time. E eu acho que isso, sem dúvidas, vai ter um impacto profundo. Hoje a gente ainda não fez nenhuma mudança estrutural, a Nilo continua com um desenho que ele é bem, né, do tipo, da mesmo tradicional sob a perspectiva do que a gente vem vendo nos últimos 10 anos, Sim. PM, designer, engenheiro, pessoa de QA. Mas a forma como cada um está atuando está em teste. Então, acho que um outro exemplo legal de uma coisa que a gente fez recentemente. Cara, o processo de code review e o processo de quality assurance antes ficavam, né, concentrados na mão de um time que ficava ali programando todos os casos de uso. Esquece, né? Os casos de uso já nascem ali com o PM, que já gerou isso usando o AI com base do tipo em premissas que foram setadas, os principais fluxos do produto, e aí do tipo o processo de QA, de PR, através de AI. O engenheiro só revisa o que o nosso agente revisor de código faz, e o processo de QA, né, de QA, de Quality Assurance, está cada vez mais rápido, porque ele está cada vez mais automatizado por agentes. Então, assim, como que a gente vai se rearranjar? Eu não sei. Que a gente vai se rearranjar, com certeza. Sim. E é um processo que está em movimento, né? Que está acontecendo e ainda. Talvez a gente ainda não tenha segurança, isso eu não vi assim na maioria dos times que a gente tem conversado. Eu não diria que tem nenhum que já ganhou a clareza e a segurança para fazer implementações e mudanças muito estruturais, mas todos estão captando sinais, assim, sabe? E os sinais são mais ou menos esses, né? De extrapolação das cadeiras e das funções muito rígidas, como a gente conheceu ao longo dos últimos anos, para talvez ter um pouco mais de fluidez nos papéis. E não no sentido de Você tem você uma ocupar. visão? Eu acho que a minha visão ela é mais desse lugar mesmo, né? Eu acho que é muito difícil que a gente que a gente continue entendendo que os domínios eles são muito rígidos para as funções, sabe? Agora, eu também acho que é muito difícil você presumir que um PM vai ter a profundidade e o conhecimento técnico que um engenheiro não vai. Ou que um engenheiro vai ter os capability de leitura de negócio, de tomada de decisão, etc., que o PM tem. Também não vai, necessariamente, talvez nem queira, né? Uhum. Mas eu só acho que a gente tem uma visão relativamente assim industrial do processo, como, né, caixinhas muito estanques assim, e que um não entra no território do outro. E eu acho que esses territórios eles vão ser ressignificados, mas ainda não existe, eu não acho que ainda não existe tempo suficiente de voo dos times nesse lugar para falar assim, a gente chegou numa nova fórmula e esse aqui é o jeito que a gente vai seguir adiante, sabe? Total. Eu fico pensando assim, Lê, fazendo. Eu adoro ficar pensando, né, nesses aspectos mais sociológicos até do momento que a gente está vivendo. Se você hoje fala para pessoas com especialidades diferentes tentarem resolver um problema usando o Google, né, do tipo, quão rápido você consegue chegar numa resposta de um Sim. problema complexo usando o Google. Cara, a pessoa de produto vai chegar de um jeito, a pessoa de engenharia vai chegar de outro, né? O designer vai chegar de outro, usando ferramentas diferentes, pesquisas diferentes. Então, eu acho que aplicando isso, né, para as ferramentas que a gente vai ter hoje, isso vai continuar sendo verdade, né? Mesmo que eu tenha um, um LLM muito potente, seja para codar, seja para fazer um protótipo, ou seja, para fazer uma priorização, uma definição de uma estratégia de produto, a forma como você faz as perguntas e desenha o contorno, né, de como essa ferramenta vai atuar, chega em respostas diferentes. Então, assim, eu continuo acreditando muito no potencial de diversidade de time, de que especialização vai fazer a diferença, mas
eu acho que, principalmente para times menores, que não têm ainda o orçamento ou a clareza, né, do tipo de onde eles vão investir recursos, a gente sim vai conseguir fazer mais com menos. E aí eu acho que quando os problemas vão ficando mais complexos, é difícil não precisar dessa especialização em algum momento para ir Com de fato a certeza. fundo, né, e ter ownership nesse processo de descoberta. Muito bom, estamos chegando ao fim. Ah, Foi ótimo. Eu poderia continuar aqui. Sempre muito aprendizado. Queria saber se você tem. Sempre peço isso. Não te avisei antes, então se não surgir nada não tem problema. Mas dicas assim, né, do que vocês costumam escutar, é, podcasts ou um livro recente que você tenha lido que você fala, puxa, esse livro aqui me deu uma perspectiva de mundo completamente diferente, não necessariamente sobre, né, sobre produto ou negócios e tal. Então, coisas que você ache legal compartilhar com o pessoal que vai escutar. bom, acho que esse aqui talvez já seja conhecido de muita gente, mas eu adoro o podcast Acquired. Ele conta a história de empresas ou empreendedores de um jeito muito casual, como se fosse assim, dois amigos, como se fosse não, né? São dois amigos que fazem pesquisa assim por meses daquela história, daquele empreendedor e contam como se fosse, Lê, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, cara, eu vou te contar essa história. Então, é negócios, mas ao mesmo tempo é gostoso, né? Do tipo, dá pra ouvir prestando atenção, mas é tipo, fazendo uma caminhada, fazendo outra coisa, exercício. E eu acho que, pra mim em específico, é tocante porque, cara, quem olha de fora acha que as jornadas são lineares, né? Do tipo, Sim. cara, Microsoft, primeiro aconteceu isso, daí o Bill Gates fez aquilo, aí depois, né, foi para outro lugar, aí a OpenAI e tal. Cara, quando você olha de perto, é assim, É um uma luta caos. todos os dias, é um caos, Sim. e eles contam um pouco disso. Então, para quem gosta aí das histórias do lado humano dos negócios, eu acho que é uma Sim. ótima pedida. Muito bom, muito bom. Eu faz muito tempo que eu não escuto, então foi bom você me relembrar. Vou pegar mais alguns episódios. Muito bom, Isa. Bom, Olha, obrigado, parabéns pela jornada, pela sua jornada de vida, né? E pela Nilo. Sou super fã, vou sempre ficar torcendo aqui por vocês. Tem muitas pessoas queridas, inclusive, que trabalham na Nilo também, que eu conheço e que amam estar lá. O trabalho que vocês fazem é muito inspirador. Então, muito, muito sucesso. Obrigado por compartilhar aqui com tanta abertura com quem vai nos ouvir seus aprendizados de vida e de produto também. obrigada a você, Lê. Um beijo e obrigada Um também, beijo. parabéns pela Terra. Beijão, tchau, tchau. Quer liderar no mercado digital? Um MBA pode aumentar seu salário em até 70%. A Terra, em parceria com a Faculdade Sirius, lança um MBA em Liderança e Estratégia de Produtos Digitais, com certificação conhecida pelo MEC, extensão nos Estados Unidos e networking com grandes líderes do setor. Inscreva-se em somostera.com e comece sua jornada para se tornar um